Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo de tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Mayara e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o diabo no amor e nos relacionamentos amorosos. Só que pra gente falar sobre o diabo no amor, a gente precisa entender a essência dele, certo? E de todos esses aqui, o mais parecido com os clássicos é esse aqui, ó, do Illuminati. Então a gente vai utilizá-lo para falar aí sobre a essência desse arcano. Gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma figura sobrenatural, né, aqui, acorrentando dois seres humanos. Então, é uma figura que não é facilmente visualizada, é uma coisa que está acima da nossa realidade 3D, digamos assim, você não encontra essa figura pelas esquinas aí, né, vamos dizer assim. Então, a gente vê que tem algo sobrenatural aqui, né, algo além do comum, que está acorrentando esses dois seres humanos. Isso é o bastante para você entender muito da essência do diabo, porque assim, ele trata de uma situação onde tem algo maior nos aprisionando aos nossos desejos. Na série que eu fiz sobre os arcanos maiores, há 2 anos atrás, eu acho, já tem um bom tempo, eu falei que para você entender o diabo, é só você pensar no diabo da Bíblia lá mesmo, os 7 pecados capitais e tal. Só como um resumo, só para quem não entende nada mesmo de tarô, ter uma ideia mais ou menos do que esperar disso daqui. Só que falar isso apenas é quase como colocar o diabo numa caixinha limitada, né? Ou pior, ir pelos dogmas, ir por um certo moralismo, né? Que envolve alguns dogmas de uma religião específica e que não é bem por aí, não é aí que a banda toca, né? Tanto que eu vou trazer algumas percepções aqui para vocês que eu acho que vocês vão gostar bastante, caso você não tenha muita proximidade com esse arcano aqui, você vai entender muita coisa que eu acho que vai ser bem legal. Por quê? Porque aqui a gente está falando de desejos que nos prendem. Mas eu tô querendo dizer com isso para vocês que os nossos desejos são ruins, que o nosso lado mais carnal é ruim, ou enfim, ou pregando aqui que os 7 pecados capitais, oh meu Deus, você não pode fazer isso? Não. É porque o diabo ele está ligado aos exageros. Essa é a grande sacada desse arcano aqui, porque eu já vi muita gente, inclusive, colocando uma importância, um valor nessa carta que eu acho que está um pouquinho equivocada e vocês vão entender. Porque assim, eu tô aqui falando de moralismo, de dogmas, falando que a gente não deve olhar para os nossos desejos? Claro que não. A gente tem aqui o arcano da força, que fala sobre desejos, mas de uma maneira tranquila. Gente, o leão é uma fera, mas é uma fera natural. Você vê um leão aí numa selva, né? É uma figura que assusta, né? Pelo poder que tem, por ser uma fera, mas é natural, está na natureza, né? E essa moça aqui, nas cartas da força, ó, tá vendo? Sempre o leão tá tranquilinho, esse aqui ele tá dormindo, parece. Aqui ele tá lambendo a mão dela. Aqui ele também, ó, tá parecendo um cachorrinho, né? Então, assim, é equilíbrio. Então, aqui a gente tem os desejos, inclusive, da carne. Nós estamos no mundo 3D, gente, não é à toa. Eu não tô aqui falando pra vocês que os desejos são algo ruim, não é isso. Aqui a gente tem o símbolo do infinito, ó. Nessa aqui também a gente tem o símbolo do infinito. O que significa isso? Significa que é uma coisa equilibrada. A razão da mulher, ó, a cabeça, tá tranquila. Ó. Em cima da cabeça, inclusive, tem o infinito. O que significa isso? Que a cabeça pensante, a razão, tá ali presente e tá em equilíbrio com o lado mais fera, né? Com o lado mais instintivo. Aqui a moça tá até controlando um furacão, ó, com toda a facilidade do mundo. Você vê que não é uma coisa que ela tá fazendo com prisão, nada disso. Então, a gente vai falar sobre a força no amor também. É uma carta sensacional. E ela fala, assim, dos nossos desejos, fala de paixões, assim, mas aquela paixão de atração, né, de imã, Gente, ela é perfeita em muitos sentidos aqui, né? Nada nessa vida é só bom ou só ruim. Inclusive o próprio diabo também tem seu lado positivo, a gente vai conversar sobre isso, né? Só que assim, pro amor, para uma coisa que é um pouquinho mais sublime, que é uma ligação entre duas pessoas, eu não tenho como florear o diabo porque é uma carta que é muito mais voltada para o egoísmo. Aqui a cabeça pensante da mulher tá livre, né? Inclusive com o infinito em cima da cabeça dela que... Nesse caso, as cabeças que são o simbolismo do pensante
elas estão presas, né, pelo pescoço aqui, ó. Não existe razão nessa carta aqui, sabe? E é isso que a gente tem que ficar muito de olho. Eu falei que eu ia falar um pouquinho sobre o lado positivo do diabo. Por exemplo, no lado financeiro, né, lado material, é uma carta que pode sim ser muito positiva, dependendo do contexto, sabe? Só para trazer aqui para vocês que tudo tem seu lado bom e seu lado mais complicado. É que no amor, gente, igual eu falei, a gente tá falando do encontro entre duas pessoas, ou mais, né, vai saber, cada um, para se unirem em um propósito maior, para construírem a vida juntos, ou enfim, para vivenciarem algo juntos que seja, né? E aí o diabo, ele é muito egoísta, as cabeças pensantes aqui, elas estão sujeitas a essa figura sobrenatural. Aqui, o que é o problema? É errado a gente vivenciar as coisas da carne? Gente, a gente está no mundo 3D. É o que eu falei, eu não quero entrar em moralismo aqui. O problema é quando esses desejos, essas paixões, elas nos cegam, elas nos tiram a nossa razão. Aqui, o outro tá até com a cabeça baixa aqui, sabe? Tá sofrendo com os próprios desejos. Então vocês entendem que o diabo não é um desejo assim, ai nossa, aquela paixão gostosa, aquela coisa assim, tranquila. Não, o diabo, ele tem um apego muito grande, ele tem uma coisa de segurar muito grande, é um ego muito grande também, tá? Então essa é a essência do diabo, já dá para ter uma ideia mais ou menos do que esperar, né? Vamos lá, para falar no diabo, no amor e nos relacionamentos amorosos, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o templo de Afrodite, que é uma tiragem que inclusive eu apaguei o vídeo do templo porque eu quero trazer um mais atualizado para vocês, tá? Que eu acho que vai ser melhor para entendimento. Eu revi o vídeo, vi alguns pontos onde eu patinei um pouco, eu quero fazer uma coisa mais fluida para ajudar vocês aí do outro lado, tá? Então vamos lá. No templo de Afrodite a gente tem duas colunas. Uma representa a pessoa 1 e a outra representa a pessoa 2. E aí a gente tem 3 casas em cada coluna. Na primeira casa a gente vê as intenções de uma pessoa pela outra. Na segunda casa a gente vê os sentimentos de uma pessoa pela outra. Na terceira, a parte física, sexual, impulsos de uma pessoa para com a outra, certo? E no centro a gente tem uma 7ª carta, né, ou uma 7ª casa, no caso, que vai mostrar qual é o futuro entre essas duas pessoas. Então a gente vai usar esses assuntos para a gente poder dividir aí o diabo no amor e nos relacionamentos amorosos, beleza? Bora lá então. Como seria então o diabo nas intenções de uma pessoa com a outra? Quando não tem um sentimento, quando não tem um relacionamento fixo, tá? Quando não tem compromisso entre as duas pessoas ainda, vocês estão se conhecendo e aí me vem um diabo nas intenções dessa pessoa. Gente, se eu tô falando pra vocês que o diabo é prisão, tem algo mais aí, tem um ego muito forte. Eu vou só beber uma água. Então, as intenções do diabo, elas não são tão puras assim, né? Via de regra, não são. Quando duas pessoas não têm uma interação ainda, não têm um relacionamento sério ainda, isso aqui é pura e simplesmente por status, tá? É aquela pessoa que vai querer ficar com você, seja porque você é muito bonito, muito bonita, porque você tem muita grana, porque você tem uma vida social muito, né, você é muito bem visto, muito bem vista. A pessoa te vê como um troféu, resumidamente, tá, gente? Via de regra, a pessoa te vê como um troféu. Vocês não têm nada, não tem nenhuma ligação, nenhum compromisso ainda, a pessoa te vê como alguém que é interessante ter do lado por algum motivo. E aí o arcano menor vai mostrar o que é esse motivo. Porque, por exemplo, às vezes o diabo pode vir junto com o pajem de copas. Então aí o desejo aqui do diabo já não é tão assim, ainda tem esse lado carnal, tem esse lado egóico, a pessoa continua te vendo como uma espécie de troféu por algum motivo, mas já é uma coisa que ela olha com uma certa admiração, porque o pajem de copas, ele é todo bobinho assim, né? Então já é aquela coisa de tipo assim, ai, fulano é tão interessante. Sabe o que isso me lembra? Aqueles filmes de adolescente, onde todas as meninas querem o carinha porque ele é o popular, todos os caras querem a menina lá que é a líder de torcida, enfim, é isso, né? É aquela coisa da pessoa te querer, mas é porque ela vê que você tem alguma coisa que socialmente chama a atenção
ou enfim, é alguma coisa que traz um status para essa pessoa. É um desejo nesse sentido, tá, gente? Mesmo que venha com uma carta muito fofinha, tipo Pajem de Copas. Nesse caso, a pessoa até visualiza ali, né, que seria legal vocês estarem juntos, a pessoa tem uma admiração por você, mas é bem aquela coisa assim de, cara, é porque você ou é muito bonito, muito bonita, muito gostoso, muito gostosa, é aquela coisa, né? Então o diabo ele tem esse interesse. Vai depender dos sentimentos, da parte física e sexual, pra gente ver se tem um equilíbrio aí. Se vem o diabo nas intenções e uma coisa mais pesada nos sentimentos e na parte física, aí você já fica de olho, porque aí já é uma coisa pura e simplesmente egóica, tá? Vou conversar com vocês aqui sobre uma coisa que, assim, a tiragem mais feia que eu já fiz nesses anos de taróloga, que eu me lembro, assim, com certeza eu lembraria se tivesse uma pior, era de uma menina que estava conhecendo um cara, que ele era de outro país, e nas intenções dele veio o diabo com 8 de espadas. Gente, não dá pra defender. Corre, corre muito. Porque o 8 de espadas já é aquela coisa de prisão. A gente tem um diabo querendo prender a intenção da pessoa, nesse caso ela se torna até maléfica. Tipo, vocês não têm nada, a pessoa tá, sabe? Aí nesse caso até tendo alguma coisa, tem que ficar muito de olho, gente, porque aí são intenções muito feias, sabe? Aqui pode ser a pessoa querendo te usar para algum fim dela, sabe? Mesmo. Tanto que quando saiu essa tiragem, eu fiquei muito assustada. Eu falei para a pessoa, falei, olha, cuidado. A pessoa levou bem assim na brincadeira, parecia. Eu acho que ela não viu a seriedade do negócio. Mas fica aqui a dica. Caso você ainda não confie tanto no tarô, porque acontece, gente, nós somos seres humanos. Eu já passei por isso também. Ao longo desses anos tive muitas dúvidas, principalmente no começo. Depois vai indo, você vai vendo que o negócio é mais embaixo. Então você vai tendo mais vivências, mais experiências e vai confiando mais. Se sai uma tiragem feia dessa, um diabo com 8 de espadas, e você não quiser tomar nenhuma atitude drástica por não estar acreditando, eu te aconselho a ir com calma, com cautela, observe essa pessoa, observe os amigos da pessoa, o que as pessoas ao seu redor falam sobre essa pessoa. Se ninguém conhece essa pessoa, se você nunca viu essa pessoa na sua vida, aí eu peço para você ter cuidado dobrado, por favor. Não é bom, tá? O diabo, nas intenções, ele não é bom. Seja porque a pessoa tá te vendo como um troféu, né? Aí depende do caso, pode ser que você ache interessante também, se você tiver mais no ego. Enfim, cada caso é um caso, né? Pode ser porque a pessoa te acha uma pessoa muito interessante e aí tá lá te vendo como um troféu, mas pode ser que a pessoa queira te colocar, queira te usar. Dependendo do que vier, gente, por favor, diabo com rei de espadas, fica de olho, diabo com pajem de espadas. Eu vou fazer um vídeo também de tiragens perigosas, combinações perigosas com o diabo, né? A gente tem já com a torre, combinações perigosas com a torre, e eu vou fazer também a versão combinações perigosas com o diabo, tá? Vai ser bem interessante aí pra vocês ficarem de olho, porque sim, tem algumas combinações que podem ser bem perigosas. E agora, quando já tem um relacionamento estabelecido e vem o diabo nas intenções de uma pessoa com a outra, é que essa pessoa não confia na outra. É aquele típico relacionamento onde um dos dois é maluco de ciúme, sabe? De possessividade. É aquela pessoa que não vai deixar a outra sair, ou às vezes até deixar, né? Às vezes até deixa, mas fica muito em cima. Não confia, sabe? Vê a outra pessoa também como alguém que ou é muito atraente, ou que não é digno de confiança, né? Também pode acontecer. Aí fica lá naquela loucurada de ciúme excessivo, possessividade excessiva. Então também tem que ficar de olho. É necessário, sim, ter um jogo de cintura para lidar com a pessoa. É legal ficar de olho também, porque essa aqui é a típica da pessoa que, com medo do outro fazer, vai lá e faz pior, dependendo do que vier junto. Por exemplo, um pajem de espadas, né? É perigoso. Então, assim, é bem aquela pessoa que, por ter ciúmes, acaba sacaneando, pode acontecer. Via de regra, tá, gente? A gente tem que ver o jogo como um todo, tem que ver o que vem no futuro. Por exemplo, o diabo nas intenções com uma torre no futuro, você pode ter certeza que, por causa de ciúme, vai dar ruim esse relacionamento. E é por causa de ciúmes, pode ter certeza, gente. A não ser que tenha outra casa também com alguma carta complicada, mas se for só essa daqui e tem uma torre no futuro, pode saber, briga por causa de ciúme. É batata, já vi isso muito na prática. Via de regra, tá, gente? Assim, pela minha experiência, inclusive, geralmente é isso. Então é uma pessoa que tá muito possessiva, não confia na outra, tá? E como eu falei, dependendo do arcano menor que vier junto, tende a fazer feiura pensando que o outro que vai fazer, sabe? Então, é complicado isso aqui.
Agora, vamos supor, tem um diabo com página de copas, já tem um relacionamento sério. É sim a pessoa que tem muito ciúme, mas não pretende fazer nada de mal, sabe? É uma pessoa que admira muito a outra, gosta muito da outra, né? Uma rainha de copas também, é uma pessoa muito ciumenta, mas que vai tentar segurar a marimba ali, né? Então, assim, cada caso é um caso, tá? Diabo com ouros também, pode ser que a pessoa, aí é que tá, fica de olho, porque às vezes a pessoa está aí com algum interesse material também, pode ser, dependendo do caso, vamos ter parcimônia, né? Vocês sabem, né, gente, que depende muito de cada caso, né? Mas geralmente ouros também já costuma ser um pouquinho mais tranquilo, né? Um diabo com ais de ouros, já não tem tanto aquela coisa de, ah, meu Deus, se você vai fazer alguma coisa errada comigo, eu vou fazer pior, não sei o quê. Paus, geralmente a pessoa também tem essa mesma desconfiança, também fica meio assim, tenta agir da melhor maneira possível, mas fica tipo, ah, porque se fulano fizer também, tô de olho aqui, sabe? Porque em paus, gente, paus é muito digno, sabe? É um naipe muito digno, fica aí a dica pra vocês, né? Por exemplo, um rei de paus é uma pessoa muito, que gosta de fazer o que é certo, só que é aquela coisa, nos parâmetros dele ou dela, né? E o que eu acabei de falar? É uma figura sobrenatural pegando o racional dos dois. Então, assim, é um ciúme que não faz sentido, é a pessoa vendo coisa onde não tem, é paranoia, sabe? Ah, Mayara, eu perguntei sobre um ex. Gente, o ex ainda tem possessividade, não aceita o término, não aceita que você seja feliz com outra pessoa. Fica a dica aí, sabe? Aquela coisa bem assim. Então, vamos supor, a pessoa tá voltando, né? É um ex que tá voltando aí. As intenções são boas? Gente, as intenções são egóicas, né? É possessividade, é medo de te perder e ver você com alguma outra pessoa, né? É mais pra esse lado, tá? Mas e aí, Mayara? A gente não tem um relacionamento. Essa pessoa pensa em ter? Pensa. Esse é o ponto. No diabo, a pessoa quer ter um relacionamento sério, tá? Ela quer você, ela quer muito você. E se você foi representado pelo diabo, você quer muito a pessoa. É fato. Só que as motivações é que exigem um pouquinho de cuidado. E a gente vai olhar no futuro se vai melhorar ou não, né? De repente um sol no futuro pode ser assim que as coisas fiquem mais equilibradas, um sol com 10 de copas, né? Aquela harmonia, a pessoa pode começar a conseguir controlar um pouco melhor isso daqui. Mas note que é um desejo exagerado, sem razão, né? Como eu falei, eu vou sempre pontuar isso, né? Os dois estão aqui acorrentados e tipo assim, a cabeça, né, que é o pensante, está abaixo dessa figura sobrenatural. Então, a pessoa não está sendo razoável. A pessoa não está olhando se vocês combinam, a pessoa não está olhando. A pessoa quer você, acabou. Ela quer você por status, como eu falei, porque ou você é maravilhoso, maravilhosa, nossa, que tesão, preciso ter essa pessoa do meu lado e acabou, sabe? Ou então está acontecendo alguma coisa na vida dela que ela precisa de você e acabou, e ela vai fazer de um tudo para vocês terem um relacionamento sério, tá? Vai fazer de um, essa aqui faz. A pessoa do diabo faz de um tudo. Tudo bem, às vezes vem um diabo com 10 de espadas, dependendo do contexto, né? Ai, terminaram, a pessoa quer voltar? Quer, mas aí o 10 de espadas mostra que a pessoa sente que já não dá, sabe? Então, assim, cada caso é um caso, tá bem? Aí o 8 de espadas, nesse caso, também pode indicar que a pessoa não sente que não tem como voltar mais, a pessoa viu que fez burrada, só que não aprendeu com a lição. Ah, Mayara, ele vai continuar fazendo o que fazia antes? Aqui vai, tá? Se vocês terminaram por alguma coisa que a pessoa fez e quer saber se vai voltar e tal, a pessoa vem de diabo, a pessoa vai continuar errando, tá, gente? Não aprendeu, principalmente se vier com algumas cartas de espadas aí, como eu falei do 8 de espadas, não aprendeu com erro, não. Nossa Deus, fica de olho, cuidado com isso aí, tá? Vamos lá, e o diabo nos sentimentos, né? No amor. Gente, se eu tô falando pra amor, é um negócio mais fluido, mais tranquilo, né? Aí o povo fala assim, isso aqui é amor com desejo. Eu já vi gente falando que isso aqui é uma das melhores cartas para representar a parte sexual. E há controvérsias. Por quê? Por que eu trouxe a força aqui junto, gente? É justamente para não cair no moralismo, como eu falei, para vocês entenderem que tem o outro lado da moeda. Essa aqui fala de bons sentimentos, a gente vai conversar sobre ela. E isso aqui é possessividade purinha. Então depende muito do caso. Vamos lá, vocês não têm um relacionamento sério, vocês não têm nada, vocês estão se conhecendo. Sai o diabo, mostra muito desejo sim, mas é aquele sentimento também que é muito egóico, é um sentimento de que alguma coisa que você oferece pode trazer status para a pessoa mais uma vez. Então é aquele sentimento de querer estar junto exageradamente. É paixão isso aqui, tá? Isso aqui também é paixão. Então depende, vamos lá, até falei esse negócio de status, não é bem isso não, depende muito do que vem junto com o diabo. Por quê? Porque no sentimento não existe razão, né?
Mas assim, vamos supor, com espadas, de repente, a pessoa pode ter aquele sentimento de que vai ganhar alguma coisa nessa relação, sabe? Então, fica de olho. Agora, vamos supor, um diabo com copas, é uma paixão muito forte, realmente, é uma paixão, sabe? Tem uma atração muito grande, só que não é igual na força, que é uma paixão assim, que é fluida, que é equilibrada, que tem aquele tesão e ao mesmo tempo aquele cuidado, aquele carinho, né? Ela tá fazendo carinho na fera aqui, né? Não, o diabo é um negócio egóico, tá? Eu queria que vocês entendessem isso. É aquela paixão, eu quero porque eu quero aquela pessoa, eu quero porque eu quero aquele fulano, eu não vou abrir mão, meu Deus do céu, um desejo exagerado. Eu já percebi muito, quando isso aqui vem no sentimento do consulente, você pode ver que é aquele consulente que tá desesperado atrás da pessoa, não, sabe, assim, não pensa em outra coisa mais. Então não é aquela paixão gostosa e fluida, é aquela paixão que faz a gente perder a cabeça, né? Tá acorrentada ali naquele. Isso aqui é a paixão, no caso, né? Que fica prendendo a pessoa, não é aquela coisa fluida, né? É uma coisa até exagerada. E a depender do arcano junto que vem, no arcano menor que venha junto, isso só piora, né? Então fica de olho aí, porque tem um sentimento, tem uma paixão? Tem muita. Não sei se seria a melhor representação, não sei se seria a melhor paixão que alguém poderia ter por outra pessoa, tá? Então você entende que é um negócio exagerado, né? Beleza? Vamos lá. Se o diabo vem nos sentimentos de alguém que já tem um relacionamento sério, já tem um relacionamento estabelecido, então muito provavelmente aconteceu alguma coisa que essa pessoa está se sentindo insegura com a outra. É muita possessividade, tá, gente? É uma paixão ainda, pode estar casada há não sei quantos anos, ainda tem uma paixão, mas é uma paixão exagerada mais uma vez. Aquela coisa assim que, oh meu Deus, eu não vou ter isso nunca mais com ninguém. Se vem uma sacerdotisa nas intenções de alguém que já tem um relacionamento sério, tá? Isso aqui mostra insegurança total, a pessoa se sente pouco pra você, entendeu? Dependendo ainda mais do que vier junto com esses arcanos, mostra claramente que a pessoa, ela quer estar junto, ela se sente muito atraída por você, mas ela sente de repente você é muita coisa pra ele ou pra ela, sabe? Então assim, o diabo é um sentimento que machuca, querendo ou não. É uma ansiedade. Nossa, se vier com espadas então, em relacionamento já estabelecido, sei lá, um diabo com 5 de espadas, é muita aflição, muito ciúme, mas muito. Aí aquela coisa de qualquer coisinha que acontece, a pessoa já tem aquele desespero, sabe? De tipo assim, meu Deus, eu vou perder fulano, eu vou perder fulana. Aí a gente tem que ver na carta de futuro, perdão, gente, tem que ver na carta de futuro se vai melhorar. Né? Porque se tiver uma carta complicada também no futuro, mostra que a tendência é que a pessoa continue com esses sentimentos assim de posse, esse sentimento de meu Deus, eu não posso perder, eu socorro, sabe? Note que no diabo não tem calma, não tem paciência, assim, é uma coisa muito assim, é ansiosa, né? Como eu falei, isso aqui é um arcano do caminho da dor ainda, né? Então é um apego muito forte. Depois disso daqui vem torre, né? Que a gente se apega tanto a alguma coisa que vem algo e quebra só pra gente aprender. Tipo, não é assim que as coisas são, né? Então, vocês entendem, né? Que é um sentimento sim, é uma paixão forte, inclusive, mas que acaba indo para um extremo, para um excesso, né? Se você pergunta de ex, eu não preciso nem dizer, né? Que a pessoa ainda tá totalmente presa a você, né? Não tem nem o que falar aqui. Então, é realmente um sentimento muito mais egóico, uma paixão muito forte, mas muito egóica, tá? Na parte física e sexual, aqui é que tá o negócio, gente. Eu esqueci de falar um exemplo também, para caso de triângulo e tudo mais, o diabo, eu falei que tem uma vontade realmente de ter um relacionamento e tudo mais, só que quando é triângulo, por exemplo, a pessoa pode querer manter você, mas sem sair do conforto dela, hein? Lembre-se que o diabo é egóico, hein? Egoísmo. Vamos lá. Na parte física e sexual, eu vejo que isso aqui é uma área onde as pessoas acabam até superestimando essa carta. Porque como eu falei, gente, tem a força aqui, gente. Na parte física e sexual, olha que lindeza de carta, olha que coisa maravilhosa aqui, né? É um furacão, ali vai estar uma coisa que não machuca ninguém, um fogo. Eu já tô falando da força sem ser, né? Não é que eu precisava trazer isso. O que é o diabo, gente? É muito desejo? Muito desejo. Mas é um desejo egóico. Aqui a gente tem a tentação, ó. Essa figura também sobrenatural, olha o rabinho, tá vendo?
tá tentando essas duas crianças, tá oferecendo dinheiro, sorvete, só que, gente, são duas crianças, são dois vulneráveis. Então você vê que olha lá, mais uma vez, a cabeça do ser sobrenatural tá acima das outras duas, ou seja, ele tá pensando, entre aspas, é o desejo agindo sobre eles, né? Sobre a cabeça, a razão deles. Eles são vulneráveis, eles não têm como analisar as coisas com calma, são crianças, né? Então é um desejo que chega a ser, meu Deus, exagerado. Então assim, vamos supor, vocês não têm nada juntos. Mais uma vez, a pessoa te acha uma delícia, ok, você realmente pode ser uma pessoa que muita gente queira e tudo mais, então tem todo aquele fetiche também. Ou então você pode ter algum diferencial, que a pessoa tenha algum fetiche, como eu disse, mas tem alguma coisa que causa um desejo, mas é um desejo exagerado e totalmente egóico, tá, gente? Aqui no diabo a pessoa não tem intenção de te satisfazer, não. Eu vou ser sincera. A não ser que o fetiche da pessoa seja ver o outro satisfeito. Mas você entende que o negócio ainda é egóico, que é pra alimentar o ego dele ou dela? Tipo assim, que legal que eu mandei bem, entende? Não é tipo assim, eu quero satisfazer fulano. Não, eu quero me satisfazer vendo fulano satisfeito. Só se for esse o caso. Porque do contrário, gente, a pessoa não vai pensar se você tá gostando, não. É egoísta. Bastante fetichista, né? Como eu falei, tem prisão aqui, né? Então, dependendo do que vem junto, também um 8 de espadas, por exemplo, eu acho que aí eu correria, sério. Nunca vi isso numa tiragem na prática, eu só vi nas intenções, mas na parte sexual também eu correria muito para as colinas, porque porque é aí que tá. O que é a dois, se os dois estão de boa, ok. Só que é o que eu falei, o diabo já tem essa tendência a ser egoísta, a olhar só pro próprio prazer. Aí a gente tem um 8 de espadas, gente, pelo amor de Deus, eu correria real, oficial. É uma pessoa que está sendo completamente egoísta, tá com fetiche, tá querendo fazer alguma coisa com você e talvez nem seja do seu agrado e, enfim, né? Tenha parcimônia aí. Eu tomaria cuidado se alguém que eu nem conheço direito já me vem com isso daqui, Deus me livre. Mas se vocês já têm um relacionamento, se vocês já se conhecem, já não é nenhuma novidade, né? O diabo ainda assim mostra muito tesão, muita atração e tudo mais, ainda assim egóico, tá, gente? Se você quer saber se a pessoa vai querer um relacionamento com vocês, esse aqui é essa aqui é a clássica da pessoa que só quer curtir, tá? Na parte sexual, quando não tem um relacionamento. A não ser que tenha a intenção de relacionamento lá em cima e tudo mais, mas vocês entendem que uma das motivações é porque você é realmente uma delícia e que assim, não que isso seja ruim, mas que aí a pessoa tá olhando para um lado egoísta nesse sentido? Vocês entenderam a essência do negócio? Acho que deu para entender a essência, né? A mesma coisa se já tiverem um relacionamento sério. Só que aí é que tá, se existir amor num relacionamento sério, isso aqui é bem egóico? Mas é porque realmente a pessoa tem uma atração muito grande por você. Aí nesse caso pode ser até interessante, dependendo do que vem junto, né? Uma carta assim, uma rainha de paus, um rei de paus, nossa, um rei de paus com o diabo, se tem sentimento, se as intenções são boas, poxa, pode ser interessantíssimo, né? Pode ser aquela pessoa que, louco, por mais que vocês estejam bastante tempo juntos, ela ainda tem um tesão, um apetite por você assim muito grande. Então, pode ser até bem-vindo, tá vendo? Como, né? Depende, cada caso é um caso. Se for ex também, a pessoa ainda tem muito desejo por você, morre de medo de ver você com outra pessoa, talvez realmente era muito bom e não quer nem pensar como seria a outra pessoa experimentando, o quanto é bom, né? É bem isso, tá? Eu acho que eu falei tudo. Espero que eu não tenha esquecido nenhuma parte. E o diabo na parte de futuro. Gente, aí aqui é um pouquinho complicado. Por quê? Porque, vamos supor, se tem o diabo no futuro e já tem uma carta de interesse nas intenções, note que... Lembra que eu falei que o diabo ele vai muito para esse lado social? Perceba, se a pessoa tem muito mais a ganhar que você, cuidado, tá? Nesse relacionamento mesmo. Porque aqui pode ser um namoro movimentado pelo ego. Geralmente isso aqui fala de namoro, tá? Fala assim, mas eu falo até por experiência própria de já ter visto muito isso nas leituras. Geralmente quando começa nisso aqui, não tende a durar, porque é muito uma coisa forçada, sabe? É meio parecido com o imperador nesse sentido. Faz sentido a gente estar junto, porque, sei lá, nós somos um casal maravilhoso, por exemplo, igual pessoas famosas que ficam junto ali, dizem, né? Tem algumas pessoas famosas que ficam juntas porque isso traz mais hype, né? Esse tipo de... Isso é bem a cara do diabo. Agora, para seres humanos assim que não são famosos, né? Assim, mais comuns, como, né? Enfim, pode ser também que traz algum tipo de status.
mas é muito movimentado pelo ego. Mais uma vez, é porque a pessoa é um troféu para outra, ou porque as duas são um troféu uma para outra. Isso aqui acontece muito também em casos de pessoas que terminam de uma maneira esquisita. Sabe quando não tem uma solução, um relacionamento? Terminou estranho. E aí os dois não estão aceitando ainda. Aí fica aquela coisa assim de briga de cão e gato. E enfim, até esqueci de falar que na parte sexual de quem já tem um relacionamento sério pode ser bem aquela coisa de briga e... né? Briga e enfim, faz as pazes, né? Daquele jeito e depois briga de novo, enfim. A mesma coisa num relacionamento que se estabelece nessas energias aqui. Pode ser uma coisa bem difícil, cheia de briga e ao mesmo tempo muito sexo e muito... Entende? Assim, que é muito nessa vibe de diabo, mais uma vez. O próprio relacionamento acaba tirando a razão das duas pessoas. As duas pessoas estão obcecadas uma pela outra. No templo a gente vai ver se tem uma que tá mais, uma que tá menos, mas as duas estão ali forçando a barra, isso é fato. Agora, se o relacionamento já está estabelecido, a gente tem que olhar muito quem que já está tendendo a ter mais ciúme, quem que já está tendendo a ter um controle a mais, se algum dos dois veio de imperador, veio de lua, por quê? Porque isso aqui mostra também muito ciúme, muita desconfiança, muita briga por causa de desconfiança. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente, na grande maioria das vezes é por desconfiança de paranoia. Pode ser que tenha acontecido alguma coisa ou que aconteça alguma coisa assim com esse casal, por exemplo, um 5 de espadas, mostra muita paranoia. Né? O 7 de espadas é muita paranoia, 7 de espadas é muita omissão. Nossa, aí aqui é muita mentira também, hein? Depende muito do caso, cada caso é um caso, hein, gente? Vamos com calma. Mas se já tem alguém ali no templo meio que sendo, sei lá, omitindo coisas, aí vem isso aqui no futuro, você pode ter certeza que a pessoa vai cagar no relacionamento por estar omitindo, por estar mentindo, né? Enfim. Mas é fato que na grande maioria das vezes isso aqui é paranoia, tá? Sei lá... O diabo com o 7 de copas também é uma sensação de que, meu Deus, vai ficar tudo bem, imagina, vai ser igual antes. Uma forçação de barra também, sabe? Não, cara, não vai ser igual antes, vocês estão lá forçando o negócio. Entende que, via de regra, o diabo ele tem muita forçação, muita desconfiança, muito medo, muita paranoia, muitos ciúmes. Se vem ouros, por exemplo, não costuma falar de ciúme não, mas muito aquela coisa de, eu não quero... é o clássico da pessoa que não quer terminar porque não quer dividir os bens materiais, mas aí tá lá brigando, não confia mais no outro, aí tá lá um com... Entende? Acho que eu trouxe todos os exemplos. Por exemplo, um diabo com um 3 de espadas. É ciúme, medo, tem alguma coisa que vai decepcionar algum dos dois, mas é o que eu falei, geralmente no diabo a pessoa não está sendo razoável. Então aí o ciúme, ele pode ser que aconteça alguma coisa? Pode, mas geralmente é muito mais movimentado pela imaginação das pessoas, tá? Ou de um dos dois. Acho que eu falei sobre tudo que o diabo simboliza. Não teve um script, né, como sempre, então talvez se eu tiver esquecido alguma coisa aí, gente, é só vocês me avisarem, se tiverem dúvidas, se quiserem entender um pouco melhor em algum sentido. Deixa aí nos comentários qual arcano que você quer ver no próximo vídeo. A gente tá na reta final aí de finalizar essa série, hein? E deem sugestões também do que vocês gostariam de ver, né, sobre o tarô no geral aí, pra gente ver quais serão os próximos temas a serem abordados. Vou continuar fazendo carta das cortes, vou continuar fazendo vídeos das cortes, vou continuar também fazendo vídeos de combinações perigosas. O próximo provavelmente vai ser o próprio diabo, tá? E é isso, gente. Eu agradeço muito por você ter ficado aqui comigo hoje. Espero ver você no próximo vídeo. Espero ter sido contribuição para você. Até a próxima. Fique com Deus.